Pessoal, desculpem. Acontece que eu não estou acostumado aqui a mexer com o Facebook. Normalmente, para quem me conhece, sabe que eu sempre mexo com outros streamings. Então acontece que aqui o Facebook eu apanho um pouco, né? Mas eu acho que agora vai. Então, para não perder o que já foi lido, eu vou ler novamente, tá bom? Por força da gravidez de Dite, a luz do Sol e a luz da Lua enfraqueceu de todos os planetas. Os semideuses de diversos planetas, perturbados pela força, perguntaram a Brahma, o Criador do Universo: que escuridão é essa que se expande em todas as direções? Comentário. Parece que a partir desse verso do Srimad Bhagavatam, que o Sol é a fonte de luz para todos os planetas do universo. Esse verso não apoia a teoria moderna científica que há muitos sóis em cada universo. Subentende-se que cada universo há apenas um Sol que fornece luz aos planetas. A Bhagavad Gita também afirma que a Lua é uma das estrelas. Existem muitas estrelas quando vemos Existem muitas estrelas e quando a vemos reduzir à noite, podemos entender que elas são refletores de luz. Assim como o luar é o reflexo da luz do Sol, outros planetas também refletem a luz do Sol. E há muitos outros planetas que podem ser vistos a olho nu. A influência demoníaca dos filhos de Lilith espalhou a escuridão por todo o universo. Então, pedindo desculpa novamente pela minha falha aqui, pela falta de conhecimento. É que ontem realmente, ontem eu estava dando aula, então não pude fazer um teste, mas agora vai. Então eu estava falando sobre a influência do Sol e da Lua. Especificamente, imagina só a situação. Hiranyakashipu e Hiranyaksha, eles entraram no ventre de Diti. E só ela falou assim, poxa, ela sabia que eles eram muito poderosos. E falou, poxa, eu vou segurar um pouquinho aqui. Eu vou prender um pouquinho, porque se eu soltar eles, pode ser que tenha uma catástrofe universal. Então ela começou a segurar aquelas crianças em seu ventre. E nisso começou a ter perturbações. O brilho do sol começou a diminuir, as estrelas começaram também a diminuir o seu brilho, consequentemente, né? O fato é que quando as pessoas demoníacas elas começam a aparecer no universo, então a natureza do universo é se tornar cada vez mais escura. E você vai ver que no nascimento de Hiranyaksha e Hiranyakashipu, acontece que eles dois, é, quando nasceram, os animais começaram a gritar, os vertedouros de água começaram a ficar poluídos e começou a ter várias misérias, né? Tanto é que esses dois asuras estavam mostrando realmente para que eles vinham. Como você bem sabe, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, a palavra Hiranya significa ouro, né? Hiranyakashipu, Prabhupada traduz como ouro e cama, uma coisa que ele gostava, Hiranyakashipu. Hiranyaksha é justamente aquele acúmulo de ouro. O que fez a Terra sair da sua órbita? Ele veio e tirou a Terra? Não. Ele começou a explorar o ouro da Terra. Isso é que é dito no Srimad Bhagavatam. Ele começou a começou a tirar o ouro da Terra e nisso o planeta ele acabou, a exploração foi tão grande que o planeta Terra começou a afundar no universo, né? Então essa é a tendência, a tendência demoníaca. As pessoas elas vivem em busca de riquezas, etc., e acaba causando um certo problema no universo. Podemos fazer um link agora com a nossa situação atual. Imagina a seguinte situação:
Chega o final de ano, todo mundo pega e vê pensando no ano novo e um novo ciclo que se começa e as pessoas começam a ver propaganda. Jogue, aposte, você vai ficar rico. E tudo uma coisa que, na verdade, podemos dizer que existe uma intenção totalmente demoníaca por trás disso. Por quê? Para uma pessoa ganhar, milhares tem que perder. Milhares. A pessoa pensa assim: ah, se eu jogar, quem sabe eu vou ajudar minha família, etc. A custa de quê? Do sangue de outras pessoas. É a busca de ouro, a busca ansiosa que nós temos, assim, de querer ter uma vida melhor. Uma, só que nossa vida melhor é a custa de outras vidas. Quando você fala com uma pessoa, pare de comer carne. Ah, mas é tão gostoso. Tá. Você acha gostoso que. Só que. E para o animal, será que é gostoso perder a sua vida? Né? E isso também acontece também quando a pessoa fica buscando as riquezas, quando a pessoa fica buscando esses bets, né? Ah, agora dá para apostar em qualquer coisa. Quem enriquece é o dono disso. Não é, não é, é ignorância você pensar assim que, ah, eu vou ter a minha sorte. Agora eu vou conseguir eu vou conseguir uma coisa nova. Pensa quantas pessoas morreram por causa de jogos, por vício, por brigas, por inveja, né? E isso aqui é uma das coisas que a tendência demoníaca faz. Quando estava entrando Kali Yuga, que Parikshit, ele, ele pegou e viu aquele rei, ou aquele falso rei, pegar e cortar a perna do touro, ele estava vendo que ele tinha cortado três patas e só tinha uma. Imagina a situação triste de ele ver um touro e só com uma pata ali, caído, e eu estava prestes a cortar a, a, a outra pata. E aconteceu que Parikshit pegou e falou assim, ele pegou e quis punir aquela personalidade, a personalidade de Kali, que estava ali vestido como rei. De repente, ele pega, Kali se refugia e ele, como rei misericordioso, fala: tá bom, eu vou proteger você também. Eu protejo todos. E Kali pergunta: mas tem algum lugar que eu possa existir? Tem. Onde matam animais, onde as pessoas são totalmente promíscuas, onde existem jogos ilimitados e onde as pessoas buscam ouro, né? Onde as pessoas, na verdade, quando as pessoas perdem os quatro princípios da os princípios do Dharma, então começa a ter Kali Yuga pode pegar e viver ali, né? Um local onde tem paz verdadeira, por exemplo, imagina um templo onde as pessoas, teoricamente, as pessoas não vão ali para buscar outra pessoa, vão ali para ver Deus, né? As pessoas não vão ali para poder, em teoria, não vão ali simplesmente para matar sua fome, mas vão procurar uma busca espiritual, uma coisa que realize, que uma pessoa que faça uma transformação na nossa mente. Então, essas coisas que nós evitamos é justamente para que Kali Yuga não crie um assento nesse local onde a gente vive, onde a gente mora, que pode ser a sua casa, pode ser um templo, pode ser qualquer lugar, né? Quando se faz, nós fazemos cerimônias de fogo, nós pedimos a todos que cantem os santos nomes. Cantem os santos nomes, ou quando tem visitantes, fala assim, cante o que você uma oração, etc. Pois vamos deixar esse local auspicioso.
E é justamente isso que o devoto procura. O devoto procura deixar o local auspicioso para que Kali Yuga não se instale naquele local. E aquela cerimônia em si, ela seja realizada com sucesso. Isso, podemos falar isso de vários pontos de vista, né? Então, isso pode ser também quando a pessoa tem um filho. A mãe, ela canta os santos nomes, ela lê o Srimad Bhagavatam, ela ouve a aula para que a criança já vá absorvendo aquele conhecimento, aquela espiritualidade, né? Então, você pode falar assim, tem várias crianças que não aconteceu, mas teve várias que aconteceu. Vamos ver o lado positivo, né? Então devemos pegar e evitar as influências demoníacas. Como eu falei, no nascimento de Hiranyaksha, Hiranyakashipu, do ventre de Diti, o sol começou a diminuir o seu brilho. E isso podemos representar na nossa vida. Quando você quando você começa a diminuir o brilho do conhecimento, etc., porque Kali Yuga está entrando, né? Então agora nós estamos terminando mais um ciclo, né? Mais um ano, 2024. Estamos indo para 2025. O que nós queremos para nossa vida? Queremos mais espiritualidade? Podemos ter mais espiritualidade. Tudo depende de nós. Lembra daquela música? Depende de nós. Então, depende realmente de nós que possamos trazer mais espiritualidade para nosso ciclo, para nossas pessoas, para nossos vizinhos, para nós mesmos, para nossa mente. Depende, é só você não deixar que os demônios não entrem no ventre, né? Como já dizia Machado de Assis falava que em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala que é, não deixei, não deixei filhos para o ciclo dessa miséria, desse mundo, né? Então não podemos deixar que as tendências demoníacas entrem no nosso coração, na nossa mente, né? Eu peguei e fiz um estudo sobre esse verso e anotei algumas coisas aqui. Para comentar rapidamente, eu não quero me estender muito. Eu não sou o devoto mais qualificado para dar aula do Bhagavatam, mas fui convidado então quero pegar e dar o melhor de mim, né, nesse momento. Então, o que eu anotei foi o seguinte: eu anotei que a esposa de Kashyapa Muni, a mãe dos Asuras, né, ah, eu falar sobre a concepção inadequada de um filho que gera uma natureza demoníaca. Quando você tem um filho, quando você é natural que as pessoas que sejam casadas procurem ter filhos. Mas temos que ter realmente qual o legado que nós vamos deixar para esse mundo. Pensa o seguinte, os gregos pensavam assim: eu tenho que deixar um legado da minha história. Não é um legado simplesmente ter um filho. Às vezes é um legado de conquistas. Qual foi a conquista devocional que nós fizemos? Como nós pudemos deixar esse mundo melhor, né? Para quem não sabe, eu moro em Curitiba, aqui. E, e aqui em Curitiba, realmente eu não moro no templo já faz uns anos. Morei por vários anos, desde a época do Ipiranga. Mas o que a gente pode deixar? Por exemplo, aqui recentemente, a Shirada pegou e organizou uma apresentação de dança do Ramayana. Convidamos Loka Saxi. Ele falou um pouquinho sobre a Bhagavad Gita e sobre a questão do Ramayana. Teve a apresentação do espetáculo de dança que as pessoas puderam ver assim a infância de Rama crescendo até ele derrotar Ravana, né? E as pessoas vão ter isso na cabeça, falam assim, poxa, existe um épico
O que que é um épico, de acordo com os gregos? As histórias entre deuses e humanos, etc. Existe um épico que as pessoas só pensam, quando pensam só na Ilíada, pensam só na Odisseia, mas não sabe que a cultura védica tem os seus épicos também. Assim como Ramayana, Mahabharata, o Srimad Bhagavatam também podemos considerar um épico, né? Eu anotei aqui também, continuando. O papel dos devas de Brahma e dos devas. Os devas preocupados buscaram orientação de Brahma. Naturalmente, quando você fique preocupado, etc., é muito importante que você busque orientação. Orientação é o que Rupa Goswami recomenda. Você pegar e falar em confiança para alguém, ter confiança. Nós temos que. Nosso processo não é um processo individualista. O processo é você ter conexão com outros devotos. Por exemplo, eu lembro de quando eu era criança, eu vi. Sabe, lembra do desenho do Tarzan? O Tarzan, ele pegava e falava assim: Mim, Tarzan, eu não me rendo a ninguém. E no processo védico não é essa, que na verdade nós temos que ser humildes, temos que procurar orientação, temos que procurar algum devoto que possamos confiar e falar assim conversar sobre espiritualidade, como que eu posso avançar, trocar, uma troca realmente. É o que Rupa Goswami fala. Ele fala da Dati Pratiginati Goya Kayati Prichanti. Então, ele fala que nós devemos trocar presentes, devemos trocar conversas, né? É o que o devoto procura. O devoto, ele não, embora, é, como que é o nome dele? Chanakya Pandita fala que nós viemos para esse mundo sozinhos, permanecemos nesse mundo sozinhos e saímos desse mundo sozinhos. É o que Chanakya Pandita fala. E realmente né, o mestre espiritual, por exemplo, ele não vai, ele não vai te empurrar para o mundo espiritual. Ele vai mostrar a porta para que você abra a porta. Mas até você ver a porta, você precisa de orientação. Temos que conversar com pessoas que temos confiança. Nós não precisamos ter confiança em todo mundo, mas podemos procurar alguns devotos que podem nos dar orientações. Não podemos ser arrogantes assim, achar que temos o conhecimento de tudo. Temos que ter um pouco de humildade e pedir: poxa, será que tal caminho é benéfico para a minha vida espiritual? Né? Continuei anotando aqui. O nascimento de Hiranyakashipu, Hiranyaksha, eu já comentei. As histórias dos dois filhos de Diti, né? Aqui eu não vou entrar muito nas histórias. Para quem sabe, eu conto histórias, né? Tem um canal do YouTube que eu fico só contando histórias, mas aqui vamos para o lado mais filosófico. Hiranyaksha é morto por Varaha, Hiranyakashipu é morto por Nrsimhadeva, que para você que assiste às aulas do Bhagavatam, com certeza sabe essa história de cor. Você sabe que existe três aparecimentos de Varaha, né? Você sabe disso. Que ele apareceu como branco, tem outra que apareceu como vermelho, e tem outra que ele apareceu verde. Por isso, aí você fala assim, como que ele aparece? É que são diferentes fases, né? Quando ele sai do nariz de Brahma, ele aparece numa cor. Quando ele entra na água e puxa a terra, ele está em outra cor. Quando ele luta com o Hiranyaksha, ele está com outra cor. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Então, os devas ficam buscando ajuda, né? E e queria falar também sobre a nossa motivação, que tem que ser: não podemos deixar que os demônios entrem no nosso ventre, ou melhor, na nossa cabeça. Eu não tenho ventre, mas na nossa cabeça. Porque senão o brilho do conhecimento não vai se manifestar plenamente. Então nós temos que não deixar que esses demônios. E quais são os demônios que nós temos hoje em dia?
Inveja, loucura, avareza, maldade são diferentes demônios. A visão que você pode explorar. Muitos, quando a gente vai para a Índia, eu que já fui para a Índia algumas vezes, a gente pensa assim, pô, o que que eu posso levar para o Brasil, né? O que que eu posso, né? Isso, de certa forma, essa é a consciência dos exploradores. Tudo bem, a gente paga um valor, né? Mas você paga às vezes, por exemplo, eu que tenho umas deidades aqui, eu fico pensando assim, agora eu tenho uma deidade Sadhbhuja, né? Então fiquei pensando assim, pô, poderia ter aquele castiçais, plural, castiçais indianos, assim, do lado de Sadhbhuja, ia ficar muito atrativo, né? Você sabe quem é Sadhbhuja, né? Sabe? Então, Sadhbhuja, Chaitanya Mahaprabhu, com 6 braços, né? Um braço como Krishna, um braço como Ramachandra, segurando arco e flecha, e braços como Chaitanya, né? E eu fico pensando, mas de certa forma isso é uma consciência de exploração. Na verdade, a gente tem que pegar e aproveitar os recursos que nós temos aqui, né? Isso é consciência de Krishna. Você fala assim, nossa, aqui eu tenho tal coisa, eu posso usar para Krishna. Ah, eu tenho tal coisa, logicamente, a gente pode usar também. Não estou falando que não, eu só estou querendo mostrar a nossa tendência de exploração, de exploradores, de querer, de certa forma, que a gente pensa que a gente pode colonizar, que os colonizadores eles olhavam para as pequenas, para as colônias e falavam assim, eu tenho que tirar o máximo daqui, né? À custa dos outros. Logicamente que nós, devotos, queremos fazer para Krishna e canalizar de uma forma positiva. Anotei aqui também. é, que é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem, né? Justamente para gerar engajamento, porque no streaming tudo é engajamento, né? E engajamento se dá quando as pessoas vão lá e comentam. Quando você pega e fala Hare Krishna, etc. Então, esse vídeo, vocês não precisam fazer isso no meu vídeo. Mas quando tiver algum outro devoto sênior que ele está passando muito conhecimento, é importante você falar Hare Krishna, olá, etc. Faz uma pergunta, etc. Isso é importante, tá? Então, a pergunta que seria assim: a escuridão pode prevalecer onde há luz? Logicamente que você já sabe a resposta, né? Que a luz, ela dissipa toda a escuridão. Mas também a escuridão existe porque dentro desse mundo, estou falando dentro desse mundo porque existe luz. Então são os extremos, são o maniqueísmo. Dentro do mundo espiritual não existe a escuridão, tudo é reluzente, tudo é brilhante. Os mundos espirituais, eles são como se fossem todos sóis, né? Aqui dentro desse mundo temos a oposição entre conhecimento e falta de conhecimento, entre luz e escuridão, entre bem e mal. Mas isso é uma visão, como eu falei, maniqueísta, polarizada, que achamos que tudo é sempre ou tem que ser de tal forma ou de tal forma. Dentro desse mundo, principalmente na Kali Yuga, não temos essa polarização tão forte. Às vezes a pessoa que faz. Eu trabalhei na FEBEM, já fui agente da FEBEM, tá louca, né? E na FEBEM o pessoal pegava e perguntava pros menores lá. Falava assim, por que você rouba lá não? Aí eu falava assim, ei senhor, eu roubo porque eu não tenho nada a perder, senhor. Porque o bagulho é doido, senhor, tem que matar mesmo, senhor. Né? Aí eu não tava nem vendo. Fala assim, né? Triste, né? Alguém pegar e falar, o ser humano pegar e se rebaixar a esse ponto, mas é essa polarização que as pessoas falam assim, existe o bem, existe o mal. Bem, não vou falar mais sobre isso, vou finalizar aqui. Então eu queria fazer o pedido para que esse canal transcenda
a os devotos do Rio. Eu sei que muitos devotos de outros locais do Brasil assistem aqui no Facebook. Eu volto e meio estou vendo algum devoto comentando. Mas para poder transcender é uma coisa assim que não depende só da pessoa que está aqui. Depende da pessoa que está do outro lado também. De você comentar, etc. De você pegar e compartilhar, de você pegar e fazer com que outras pessoas possam ter acesso ao Srimad Bhagavatam, que é um verdadeiro tesouro. Então, desculpem, é que eu sou, quando eu dou aula, né, eu sou professor de língua portuguesa. Quando eu dou aula, o pessoal fala assim: professor, você fala tanta coisa, né? Então é isso. Eu queria fechar por aqui. Agradeço muito os devotos do Rio por ter me convidado. Não sou qualificado. Sou uma meba da meba da meba da meba da meba. Mas, se caso o pessoal convida, eu quero dar o melhor de mim para que o movimento de Shila Prabhupada se expanda, que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da consciência de Krishna, né? Seja numa aula do Srimad Bhagavatam, ou seja de outras formas, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Desculpa qualquer falha, tá bom? E eu vejo vocês em outro momento, tá bom? Hare Krishna a todos.